Seja bem-vindo. Este é o C Informa. Este é o primeiro telejornal dos alunos do segundo ano de jornalismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Estamos na Biblioteca Joanina da Universidade, construída no início do século XVIII por ordem de Dom João V. É um dos grandes expoentes do barroco português e esta coleção de mais de 60.000 livros é uma das mais ricas da Europa. E aqui, numa das mais conceituadas universidades europeias, no ano de 2015, lançamos a questão: ainda há estudantes que precisam escolher entre estudar e comer? O João Silva foi à procura da resposta. Nos dias que correm, o acesso ao ensino superior é imperativo. A Universidade de Coimbra, um dos institutos de ensino mais prestigiados da Europa, não deixa de refletir os contrastes mais tristes do nosso país para aqueles que procuram um futuro mais sorridente. Fomos ao encontro de quem tenta superar as dificuldades. Quando entraste para a universidade, trabalhar já era uma hipótese? Sim, eu penso que cheguei a uma altura em que tive que perceber que os meus pais não conseguiam dar ou não conseguiam chegar tão profundamente, não conseguiam dar resposta a todas as despesas e eu tive que ter consciência de que teria que fazer um pouco mais e ter que arranjar alguma coisa para conciliar. E então, na faculdade, claramente isso foi pensado e eu comecei a trabalhar. As despesas do ensino superior são uma barreira? Claramente, e cada vez mais, porque continuam a subir mais e assumindo isso como uma barreira que eu acho que sim, eu penso que se torna muito difícil muitas vezes para muitas pessoas conseguirem continuar a estudar e ter que trabalhar. E, para além do mais, é muito difícil hoje em dia conseguir encontrar um part-time compatível com a faculdade. E então, para manter-te na universidade, abdicas de muita coisa, não? Abdico basicamente a minha vida de estudante, muitas vezes, não tenho muito tempo livre para desfrutar de certas coisas, mas tem que ser. Então, esta situação aconteceu de surpresa, não estavas nada à espera? Sim, os meus pais tinham uma fonte de rendimento e de um momento para o outro essa fonte terminou e então eu achei que já tinha também alguma independência e maturidade para ajudar os meus pais a pagar os meus próprios estudos. E como é que consegues conciliar o trabalho com os estudos? Às vezes não consigo, às vezes tenho de abdicar de horas de estudo ou tenho de faltar às aulas para conseguir estar num trabalho que seja bom o suficiente para eu ser remunerada e conseguir pagar as propinas. Vale a pena o esforço? Já achei que valia mais, porque sinto que não sou compensada pelo trabalho todo que tenho e parece que não há uma visibilidade ou não há uma compensação pelo esforço duplo que é estar a trabalhar e estar na universidade. É cada vez mais frequente os estudantes universitários terem de procurar rendimentos extra para se agarrarem ao melhor futuro possível. Os SASUC Serviços Sociais da Universidade de Coimbra também reconhecem que o sistema tem falhas. Vejamos então quais são os apoios do Estado e da Universidade para perceber onde é que falham os critérios e sobram as carências. O que nós procuramos e defendemos é que as situações devem ser tratadas como diferentes e não devem ser tratadas todas como iguais, que é o que acontece neste momento. Neste momento nós só vamos buscar os rendimentos, ainda por cima os rendimentos líquidos, portanto os brutos, e não são feitas quaisquer abatimentos. Era preciso acontecer uma revisão do recrutamento das bolsas. De forma a que a nossa sensação é de que neste momento a atribuição de bolsas está muito aquém das necessidades dos alunos. E daí que a própria Universidade de Coimbra esteja a fazer sempre um esforço no sentido de complementar as bolsas de estudo com outros apoios. O valor da bolsa só me paga mesmo as propinas, é mesmo o valor mínimo e é um bocadinho difícil estudar cá, tendo de pagar casa, viagens, essas coisas todas. O meu objetivo agora é vou para a minha terra, tentar arranjar um trabalho de verão e se conseguir arranjar nem que seja um part-time, tentar fazer mestrado na minha terra, acaba por ficar mais barato. Mas o meu objetivo era ver se conseguia fazer mestrado cá em Coimbra, mas por agora é mesmo parar e trabalhar. Assim que cheguei a Coimbra, claro, concorri logo aos apoios, porque eu sabia perfeitamente nas condições em que eu estava, muito possivelmente ia ter ajudas por parte da universidade, ou seja, com a bolsa. O que aconteceu foi que assim que vim, concorri e a resposta demorou muito tempo a chegar. Para termos uma ideia, desde setembro até fevereiro. Durante esse período tive que procurar uma saída, tive que procurar um emprego. Encontrei
mas aqui criou-se uma situação que era, eu não podia declarar trabalhador estudante na universidade, porque se eu declarasse, a minha bolsa diminuía drasticamente. Então a opção que eu tive que tomar foi, recebi algumas faltas na universidade que não poderia justificar, e o que aconteceu foi que quando eu estava em situação limite, a bolsa acabou por chegar e o processo acabou por ficar concluído, e felizmente acabou por acabar bem esta situação. A frieza dos números mostra que há milhares de estudantes a procurar apoio, muitas vezes sem sucesso, mas esconde o rosto de quem não pede ajuda ou simplesmente abandona o ensino superior para ir trabalhar. Mostra-nos os números, Ruth Marques. Sim, Jonatas, é verdade, realmente o número de alunos a abandonar o ensino superior ou a procurar apoio é preocupante. No ano letivo 2013-2014 registaram 5.238 candidaturas à Bolsa da DGES, das quais 1.293 foram rejeitadas, muito à semelhança do ano letivo de 2014-2015, em que se registaram 5.052 candidaturas e foram rejeitadas 1.171. Muitos dos estudantes que não têm acesso a esta bolsa ou cuja bolsa não é suficiente para ajudar a suportar os custos, têm procurado uma alternativa que passa por arranjar um emprego. Esse emprego vai fazê-los abdicar de tempo de estudo, de presença nas aulas e também do seu tempo livre. No entanto, para além da bolsa oferecida pela DGES, os alunos podem também procurar apoio à Universidade de Coimbra, e um desses apoios é o Fundo Solidário, que desde a sua existência, desde que foi criado já há 5 anos, já conseguiu ajudar 300 alunos, e não só a nível económico, com o pagamento de parte das propinas ou mesmo a totalidade e do alojamento, mas também a nível alimentar e a nível académico, com a oferta gratuita de explicações. Este Fundo Solidário contou este ano com cerca de 97 estudantes que o procuraram, e a maior parte foi ajudado a nível financeiro, ou seja, conseguiram continuar os estudos com o pagamento das propinas e do alojamento por parte deste fundo. No entanto, como foi dito, os alunos continuam a abandonar o ensino superior, e talvez se ponha a hipótese de que esse facto também se deva por os alunos não saberem da existência destes apoios, que servem também como ajuda para continuar os estudos e uma alternativa à Bolsa da DGES. Passo para ti a emissão novamente, Jonatas. Em tempo de crise, instala-se a difícil matemática que soma as necessidades básicas ao direito constitucional de estudar. O Instituto Universitário Justiça e Paz, organismo da Diocese de Coimbra, sentiu a necessidade de complementar as bolsas e apoios do Estado e da Universidade e criou um fundo solidário para ajudar os alunos carenciados. A reportagem é da Rita Espassadinho. Em várias instituições de ensino superior em Coimbra, o número de estudantes carenciados na alimentação tem aumentado significativamente. Chegam até nós várias situações, não só a nível alimentar, mas também outros problemas da vida de um estudante no ensino superior. Ao nível alimentar, de facto, há alguns problemas, portanto, desde não se alimentarem bem ou fazerem todas as refeições necessárias ao longo do dia. E estes veem-se obrigados a reduzir nas despesas com a alimentação, de modo a poderem continuar a estudar. Neste momento acompanhamos cerca de 20 estudantes ao nível alimentar. As respostas são através da atribuição de géneros alimentares, através de dois parceiros do fundo, o Centro de Acolhimento João Paulo II e a Caritas Diocesana de Coimbra, através de refeições diárias também, e depois o encaminhamento para alguns programas da universidade, como por exemplo, isto a título de exemplo, PASEB, portanto trabalho temporário, que pode ser atribuído em senhas de alimentação. O Instituto de Justiça e Paz desenvolveu um fundo solidário que apoia os estudantes em situações de emergência e em risco de abandonar os estudos.
Em que medida é que as dificuldades econômicas obrigam os estudantes a viver em carência ou abandonar os estudos? É este o tema da entrevista ao nosso convidado, o Coordenador-Geral da Ação Social da Associação Académica de Coimbra, José Oliveira. A entrevista é conduzida pela Diana Almeida. Estou aqui com José Oliveira, o Coordenador-Geral da Ação Social da Associação Académica de Coimbra e muito obrigado pela sua disponibilidade e por estar aqui nesta linda biblioteca da Universidade de Coimbra. Vamos começar, se calhar, por explicar aos nossos espectadores qual a sua principal função na Associação. Bem, a minha principal função na Associação será de ligação ao STASUC, ou seja, qualquer parte que tenha a ver com bolsas de estudo, quer que seja com os PASEPs, o FAS, que é o Fundo de Apoio Social, quer uma série de programas, até mesmo desde cantinas, tudo isso é da minha responsabilidade, para além de outras bolsas que existem na cidade de Coimbra e até mesmo a nível nacional, para apoiar estudantes carenciados. E qual a importância de um órgão destes na Associação e na Universidade? Bom, atendendo à atual situação socioeconómica, cada vez é mais importante, porque precisamos ter uma visão do estudante e principalmente do estudante carenciado. É preciso haver alguém que tenha algum conhecimento de base também para participar e porque, até vou antecipar, houve agora a discussão, por exemplo, do regulamento de atribuição de bolsas. Foi crucial a presença de estudantes nesse regulamento, porque conseguiu resolver alguns dos problemas que o atual tinha e também não permitir que outras alterações fossem feitas. Daí também a importância de haver estudantes envolvidos nesta área. E como é que os estudantes podem chegar até si? Bom, os estudantes podem chegar até mim, quer seja através dos meus contactos pessoais, quer seja do e-mail institucional da Associação Académica e até mesmo a partir do gabinete da Ação Social, que é na Associação Académica. Pronto, também há outras vantagens, é que nós temos uma grande ligação com os serviços da Ação Social, qualquer coisa eles também nos encaminham a informação e nós procedemos da mesma maneira. Então, no fundo, que tipo de assuntos é que o estudante pode abordar quando vai ter consigo? Basicamente, tudo o que seja relacionado com a sua carência, quer seja desde em termos de alimentação, seja desde alojamento, que temos também um projeto lado a lado e outros também com as residências. Temos desde bolsas, alguns apoios que podem ser arranjados ou conseguidos, ou também, até mesmo quando alguma atribuição não é aceita de bolsa, nós também tentamos ver o que é que se passou, tentamos perceber junto dos serviços, até mesmo orientar o aluno no preenchimento da sua candidatura. Sim. Ao longo desta emissão nós procuramos conhecer as principais dificuldades dos alunos da Universidade de Coimbra, que no fundo é a carência económica e o abandono escolar. A AC e a Universidade estão cientes dessa realidade? Sim, até posso dar uma boa notícia. Aproveitando também a fase em que estamos agora, que há muitos programas comunitários, a Associação Académica propôs à Universidade fazer um programa mesmo de uma espécie de retomar, ou seja, já existe a nível nacional, contudo, não serve às necessidades verdadeiras dos estudantes. Nós o que propusemos então à Universidade, e que já foi aceito, é fazermos um programa mesmo para apoiar esses estudantes e também, face à revisão do regulamento de bolsas, vamos rever o Fundo de Apoio Social, também para incluir despesas dos estudantes, como por exemplo a material escolar, outras coisas que muitos têm dificuldade, por exemplo, um estudante de arquitetura tem umas despesas muito elevadas com o material escolar e também haver um apoio nesse aspecto. Então, vocês acabam por ter apoios próprios ou apenas ajudam os apoios da Universidade? É assim, nós o que tentamos fazer é o seguinte, como nós somos uma instituição sem fundos, pronto, digamos assim, o que nós tentamos fazer é, tentamos dirigir-nos às instituições corretas, também fazermos propostas fortes e conseguir alguns apoios para os estudantes. Também fazemos essa ligação, participamos quase sempre como o estudante vá a monitor, que está ali envolvido a ver o decorrer dos vários processos. Mas sabemos que, apesar destes números assombrantes, há muitos alunos que nem chegam a pedir ajuda. Vocês têm muitos pedidos de ajuda ou nem por isso? Depende. Os pedidos de ajuda, por norma, coincidem mais com o período quer do início das aulas, quer quando são as mensalidades das propinas. Também tem havido agora muito pedidos para o projeto Lado a Lado, que é um projeto que nós temos que é idosos que acolhem os jovens. Pronto, é uma simbiose interessante, porque ambos dão uma parte e acabam por ter bastantes vantagens. Isso ocorre já mais gradualmente ao longo do ano, mas por norma é no início do ano ou então quando calham as mensalidades das propinas. E quando um pedido de ajuda chega até si, como é que você vai avaliar esse pedido e como é que funciona? Pronto, como eu também não tenho os conhecimentos técnicos para isso, o que eu tento fazer é fazer um despiste, ou seja, dar umas primeiras informações ao estudante, tentar perceber qual é que é a necessidade que ele tem e depois encaminhar para o melhor apoio que ele tenha disponível, dando sempre o vário leque de opções que ele possa ter. Será um pouco mais esta vertente, porque é uma área muito sensível e até mesmo
sendo eu muitas vezes até colega deles, eles não podem ou não se sentem confortáveis em transmitir todas as informações. Daí eu preferi também encaminhar para o apoio mais conveniente. E em que condições é que depois os casos são arquivados, por assim dizer? Depende muito. Por exemplo, há alguns casos em que têm pormenores que são avaliados psicologicamente, há outros que são mesmo por apoios, que é por avaliação financeira. Depende muito de cada um dos casos. Cada um deles tem um regulamento próprio, por norma, excepto o Fundo de Apoio, excepto o Fundo Solidário aqui do Justiça e Paz, que por norma já é uma avaliação processo a processo sem ter regulamento. Por norma é o último caso que tentamos encaminhar. Então, no fundo, um aluno carenciado pode, com toda a certeza, procurar ajuda dentro da Associação Académica. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, José Oliveira, Coordenador-Geral da Ação Social da Associação Académica de Coimbra. Podemos então concluir que os alunos podem recorrer à Associação Académica, que os reencaminhará e ajudará a perceber que apoios é que a Universidade de Coimbra tem disponíveis para eles. Continua a polêmica em torno do despejo das repúblicas de Coimbra. A nova lei de arrendamento pode pôr em causa o importante patrimônio da cidade e da academia, como relata a Mariana Rodrigues. As repúblicas, plantadas um pouco por todo lado em Coimbra, estas casas de estudantes, cujo modelo remota ao século XIX, têm atualmente a sua existência em risco com o novo regime do arrendamento urbano. Esta lei tem por função responder à crise no mercado imobiliário e de construção e as suas medidas têm por meta facilitar a realização de obras de reabilitação e o processo de despejo, concedendo assim maior liberdade aos proprietários dos imóveis. A 6 de maio, nasceu a Associação de Repúblicas de Coimbra, cujos objetivos passam, por entre outros, pelo combate às restrições do novo regime do arrendamento urbano. O objetivo da criação foi essencialmente criar uma associação dotada de personalidade jurídica, que seja um órgão que possa ser deliberativo, não consultivo, como é o Conselho de Repúblicas, que não é dotado de personalidade jurídica, logo não é deliberativo, é simplesmente consultivo. Neste momento, o nosso maior problema e a maior preocupação é, sem dúvida, o novo regime de arrendamento urbano, que está a meter em xeque muitas casas e que algumas já foram vítimas, como foi o caso a 5 de outubro, que extinguiu-se e fechou portas em 2013, e como é o caso da República da Praça, que está neste momento com uma execução de despejo. Muitas repúblicas procuraram contornar a falta de financiamento, desde procedendo a negociações com os senhorios, a apelando aos fundos da Câmara, da Universidade de Coimbra ou a fazendo concursos solidários. Todas as iniciativas valem. A República Rapotacho recorreu recentemente, sem sucesso, ao crowdfunding, ou seja, ao financiamento coletivo, para comprar a propriedade em que está instalada. Nós ponderamos essa iniciativa porque a Nossa Senhoria, como devem calcular, quer vender a casa e a nossa única opção para a comprar, visto que não possuímos o valor que ela nos está a pedir, era com a contribuição e a ajuda de outras pessoas. No entanto, infelizmente, apesar de toda a ajuda, não foi suficiente e não houve muita adesão. Pelo que tivemos que optar por outras iniciativas, por pessoas que estão mais interessadas nesta causa, que são as pessoas que já cá moraram, pelo que iniciamos um processo de cotas, em que as pessoas que já cá moraram dão uma cota se tiverem disponibilidade para tal, ou financiamento para tal, e esperamos conseguir juntar futuramente o possível para conseguir comprar e assegurar o futuro desta casa. A nova lei do arrendamento urbano resulta de uma reforma de 2006 e entrou em vigor em 2012. A doutora Olinda Garcia, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, oferece uma análise às consequências da lei. É justo que o proprietário do imóvel receba um valor razoável, que não tem que ser um valor especulativo. Por outro lado, em termos de acesso e de segurança do gozo do imóvel, também é difícil de encontrar valores que os arrendados possam pagar. De lembrar que a maioria das repúblicas são bem privados, sendo que apenas 6 são propriedades delas mesmas. Há ainda algumas que estão sob a alçada da Universidade de Coimbra e da Câmara Municipal. Ali ao lado, no Jardim da Sereia, está a Casa de Chá da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. O projeto tem por missão a reinserção de pessoas com deficiência mental. A reportagem é da Andréia Martins.
Fecha. Se alguém me disser que eu gosto de estar aqui, eu digo que não, mas digo que adoro. Eu gosto de estar aqui e quero continuar e adoro e é um lugar simpático e calmo. Eu gosto das pessoas que estão cá comigo, a trabalhar comigo e gosto muito bem delas. Beijinhos. Ainda no capítulo dos espaços verdes da cidade, o Jardim Botânico é uma das joias da Universidade de Coimbra. O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, datado de 1772, reúne história, arquitetura e uma exuberante natureza. Quem o visitou recentemente pôde notar que intervenções têm sido feitas em diferentes trechos do local. As obras visam melhorar a relação entre os visitantes e o espaço, como explica a engenheira florestal e coordenadora técnica do Jardim Botânico, Karine Azevedo. O objetivo desta obra fundamental é precisamente abrir, entre aspas, digamos, abrir ao público toda a parte da mata, que é uma área que muitas das vezes é completamente desconhecida, ou seja, muitas das pessoas que inclusivamente são de Coimbra, que sempre viveram em Coimbra, não fazem ideia de que realmente no Jardim Botânico temos cerca de 10 hectares de mata. Será requalificada uma outra área na lateral em que será feita de forma a dignificar esta entrada, para no futuro passar eventualmente a ser a entrada principal do jardim. As obras estão divididas em 4 empreitadas. A primeira, já finalizada, foi a requalificação dos portões e muros do jardim. A segunda obra ocorre na estufa e deve ser concluída dentro do prazo previsto, ainda este semestre. A abertura ao público, contudo, deve demorar mais 1 ano para ocorrer, devido à adaptação das plantas ao novo ambiente. Ambas as intervenções têm orçamento estimado em 2 milhões de euros. Ao contrário do Jardim Botânico, que promete aparecer renovado, os centros comerciais de Coimbra, construídos nos anos 80 e 90, mergulharam em crise profunda com o surgimento das grandes superfícies comerciais mais recentes. Uma realidade analisada pela reportagem da Joana Ascensão. Os centros comerciais fantasma são comuns em todas as cidades, médias ou grandes. Coimbra é um forte exemplo disso mesmo. Tendo um total de 12 centros comerciais, 10 construídos nos anos 80 e 90 e apenas 2 nos anos 2000, o Dolce Vita e o Fórum Coimbra, só os mais novos conseguem manter o movimento e, consequentemente, o lucro. Tem lojas mais recentes, que estão mais na moda e, não sei, tem mais gente, tem um ambiente melhor e acho que os centros comerciais antigos, precisamente por terem menos gente, não me sinto tão confortável lá. O que acontece nos mais antigos é que estão vazios, porque se tivessem lojas com alguma qualidade, eu preferia aquele conceito de centro comercial mais pequeno como esses antigos. Os lojistas dos centros comerciais Dom Dinis e Avenida queixam-se da falta de afluência e atribuem as culpas à ausência de lojas âncora e ao excesso de shoppings na cidade. A nossa Baixa de Coimbra toda, desde que abriram os centros comerciais, pronto, enfim, a crise que nós temos, não é? Pronto, tem ido abaixo. Quem conheceu Coimbra e quem está a conhecer agora, está num abandono total. Além das lojas terem fechado praticamente todas, começaram a reabrir agora há um tempo, mas é a porta fechada que não dá grande vantagem para puxar, portanto, as clientes cá para dentro. Foi o cinema que também fechou e deixou de haver movimento, portanto as pessoas não se deslocam cá para dentro para ver seja o que for.
Acreditam que se não forem tomadas medidas para melhorar esta situação, o futuro passará por fecharem as suas lojas. Está mal, péssimo. Péssimo. Eu estou aqui, mas já estou reformada, não é? É só para não estar em casa e porque isto é meu também, comprei. Ou esteja fechado ou aberto, tenho de pagar o condomínio, então na vez de estar em casa, estou aqui, mas é mais quase para distrair que por outra coisa. Já não dá nada a isto. O centro comercial Girassolo, terceiro mais velho da cidade e situado mesmo ao lado do Dolce Vita, consegue manter ainda algum movimento, mas não o de antigamente. Sim, eu acho que já esteve pior. Né? Há 3 anos atrás acho que estava muito pior do que está agora. É assim, acho que deveria ter era mais publicidade, não é? Que é uma coisa que não tem muito, é pena. Mas tirando isso... Em geral, as grandes marcas que invadiram os shoppings mais recentes são mais bem acolhidas pelo público do que o comércio local e do que os pequenos fabricantes, vivendo estes uma forte crise. Eu acho que se houvesse aqui coisas que aliciassem as pessoas, mas também já está, não há nada que eu gostaria. Eu até costumo dizer, se eu não estivesse cá hoje, eu também não vinha cá, o que é que eu vinha cá fazer, não é? Por isso, vai-se para estes lados, para fora ou lá, para comprar ou não, há coisas para ver, há cafés onde se passa o tempo, tempo de lazer, cinemas e tudo, agora aqui já nem cinema há, e pronto, eu também ia para lá se não tivesse livre aqui. No entanto, alguns acreditam que o fenómeno começa a reverter a favor dos seus pequenos negócios. Se bem que agora dá-me a sensação, mais ou menos há uns 2 anos para cá, as coisas têm evoluído. Ainda ontem, por exemplo, andei a dar aí uma voltinha e vê-se muita gente já na baixa e vê-se que está a haver um regresso das pessoas já à baixa e ao pequeno comércio. Revertendo ou não, este é um fenómeno preocupante na cidade de Coimbra e que se espalha por muitas outras cidades do país. Chegou ao fim o período de transição do acordo ortográfico. As mudanças entram em vigor agora de maneira definitiva nos países lusófonos. Apesar dos 6 anos de tempo de habituação, há quem considere que as alterações na grafia são, na realidade, erros, como nos conta a Simone Araújo. O acordo ortográfico passou a ser obrigatório em Portugal desde 13 de maio deste ano. A mudança na escrita de algumas palavras continua a ser um tema polêmico para muitos portugueses. Há vários motivos que explicam a polémica. Em primeiro, parece-me que é muito natural que a escrita é uma coisa com que nós lidamos no dia-a-dia e com que nós, nos últimos anos, sobretudo devido às novas tecnologias, usamos quase tanto ou mais do que a oralidade. Não é? Nós passamos a vida a escrever. E, portanto, é muito natural que qualquer mudança que venha obrigar-nos a sair de hábitos instalados há décadas seja perturbadora. Rafael, qual a sua opinião sobre o acordo ortográfico? Você já se adaptou? O que você tem a dizer sobre esse acordo? É muito difícil adaptar. Eu já andei desde que ando no secundário, nível secundário já andávamos a treinar, mas é muito complicado conseguir adaptar-nos o suficiente, pelo menos não escrever já bem, já não consigo, ainda não é fácil. Até mesmo alguns brasileiros que vivem em Coimbra partilham da mesma opinião. Como todo acordo, eu acho que esse também é controverso. Não acredito que tenha a necessidade de algumas coisas que aconteceram. Apesar do estranhamento, adaptar-se à nova ortografia pode não ser uma tarefa difícil. Ouvi dizer que o acordo de 1953 foi muito pior que esse, caiu muita coisa e eles se acostumaram depois com o tempo. Como lhe dissemos no início do jornal, estamos a gravar no piso intermédio da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. Os primeiros livros começaram a chegar a estas paredes de 2 metros de espessura em 1750 e ainda hoje são protegidos com soluções tradicionais de preservação como a utilização de estantes de carvalho e a manutenção de 2 colónias de morcegos que protegem as obras de insetos bibliófagos. Aqui por cima, no andar principal, a Rita Portugal anda à procura destas histórias, que ajudam a tornar este lugar único num santuário de conhecimento.
É verdade, Jonatas. Estou aqui à conversa com Fábio Monteiro, que trabalha há 2 anos na Biblioteca Joanina. Fábio, quais foram alguns dos acontecimentos mais caricatos que aconteceram aqui na Biblioteca? Então, os acontecimentos mais caricatos são quase sempre relacionados com os morcegos. Quando as pessoas ouvem falar que a biblioteca tem morcegos, elas ficam com um olhar e às vezes com medo, umas com medo, outras ficam admiradas. Há dias aconteceu, por exemplo, no início do ano, que um morcego ficou do lado de fora da Joanina. E, como era mês de inverno, com o frio, nós fomos obrigados a colocar o morcego novamente para dentro da biblioteca. Eu fui o responsável por o trazer novamente para a biblioteca e, ao colocá-lo dentro da biblioteca, coloquei-o no chão. Só que ele começou a mexer-se e então os turistas que estavam dentro da biblioteca ficaram todos admirados por ver o morcego a andar no chão. Claro que depois eu fui obrigado a ter que o retirar e a ter que o colocar novamente numa das estantes, nas galerias superiores, para que então os turistas não lhe pudessem tocar e ele também pudesse seguir a sua vida tranquilo. E o que é que os turistas mais gostam? O que é que os fascina aqui na biblioteca? Eles gostam muito de ver principalmente a decoração. A decoração é fantástica, a talha dourada é exatamente o que os fascina mais, saber que toda a decoração é feita com base no ouro vindo do Brasil, e depois, claro, também a história dos morcegos, também acham muita graça a isso. Claro. E qual a obra mais importante aqui da biblioteca? Então, nós temos 2 obras importantes. A primeira, por ser mais antiga, por ser do século XV, uma Bíblia hebraica, e outra, que claro que é muito importante para os portugueses, que é a primeira edição impressa dos Lusíadas. A biblioteca tem a primeira edição e a segunda, em termos de valor, a segunda é mais valiosa porque os materiais utilizados são melhores, enquanto que a primeira edição tem o valor que tem por ser a primeira, mas como foi Luís Vaz de Camões que a pagou do seu próprio bolso, ela foi feita com materiais de pior qualidade. Muito obrigada pelos teus testemunhos. Voltamos agora à emissão com Beatriz e Jonatas. Obrigada, Rita. Boas leituras e cuidado com os morcegos. Orientado por padres jesuítas, o Centro Universitário Manuel da Nóbrega destina-se a todos os estudantes de Coimbra e procura o enriquecimento espiritual da experiência acadêmica. Orientado por padres jesuítas, o Centro Universitário Manuel da Nóbrega abre as portas a todos os estudantes da Universidade de Coimbra. Há pouco tempo, como há meio ano mais ou menos, e já estou envolvida em imensas coisas, apesar de vir estudar, muitas vezes também venho para as missas e para atividades de GVX e de outras coisas que surgem pelo caminho e que vou entrando. No CUM há missa todos os dias. A de quarta-feira é preparada de estudantes para estudantes. A quarta-feira é de facto especial porque, para além de ser preparada pelos animadores do CUM, com cânticos, com as leituras também são lidas por nós, etc. E até o discurso dos padres é mais dirigido aos universitários. Enfim, é diferente na medida em que tem de facto este coro que anima a missa e, enfim, dá outro caráter à missa. O facto do discurso também ser dirigido a nós também é ótimo, porque os padres que estão aqui connosco estão super dentro da vida académica e conhecem-nos bem, então sabem as coisas que nos afetam, os nossos problemas, as nossas felicidades, e pegam muito nessas coisas para falar connosco, que é ótimo. O centro universitário ultrapassa as suas paredes e insere-se também na Missão País. Fomos para as aldeias, estamos lá a semana toda e depois estamos lá a fazer atividades de voluntariado com as pessoas, de ajuda nas aldeias, ver o que é preciso, nas escolas. Aqui no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, os padres, secretários, animadores e estudantes recebem, acolhem e sorriem. RUC, será só uma rádio? Há um lado invisível na única rádio-escola do país, o lado de lá do microfone. A Maria Inês Morgado foi conhecer as pessoas que estão do outro lado da rádio e que dão vida a um dos principais projetos culturais da cidade. A RUC, uma rádio, não é?
que está ligada à Associação Académica, é uma secção cultural da Associação Académica de Coimbra. Pode-se dizer que é uma rádio composta acima de tudo por estudantes, mas que tem também elementos de outras faixas etárias que trabalham, que têm outro tipo de atividades. Costumo dizer em apresentações da RUC que é uma rádio que vai dos 16 aos 80 e que tenta representar um pouco a ideologia que vai sendo a base da RUC, os princípios que vão sendo de base da RUC, que é o facto de a RUC estar em constante mutação e isso em si ser um princípio, isto é, o facto de estar sempre, de todos os anos entrarem pessoas novas, todos os anos saírem pessoas, isso acabou por se tornar um princípio, então nós tentamos representar isso e mostrar coisas novas ao mundo, mostrar coisas que as pessoas ainda não conhecem e deixá-las decidir se gostam, se não gostam, e daí cumprir a nossa função enquanto rádio local. Então, uma rotina de um dia do Alvorada. Chego aqui às 8 faço a síntese informativa que é antes do Alvorada, é às 9. Depois preparo mais um bocadinho o Alvorada, leio mais um bocado das notícias e aí sim começa o programa por volta das 9h15, depois da revista de imprensa, é quando temos que comentar ou perguntar ao comentador o que é que ele pensa de determinadas notícias, de determinados assuntos, determinados temas. O Café Olé é um programa de entretenimento matinal, é dedicado basicamente a acordar o pessoal que não vai às aulas ou que vai às aulas só mais tarde, não é? E então, para que a malta acorde um bocado mais bem disposta, é um programa basicamente de entretenimento e de música para fazer mais ou menos as manhãs. Sempre gostei de música e queria fazer alguma coisa com isso. Porque não vir para um sítio onde toda a gente gosta de música e partilha música a todo momento, não é? Passei acima de tudo a interessar-me mais pela música, pela procura de nova música, também fiz aqui amigos. Vim para cá para desenvolver competências de comunicação, para aprender outro tipo de comunicação e pronto, e para estar envolvida também nesta equipa, nesta rádio escola, nesta rádio universitária. Olha, só um pequeno pormenor, ao contrário do que acontece no estúdio, aqui eu não consigo fazer muito ao microfone. Boa tarde, tempo para bloco informativo na Rádio Universidade de Coimbra. Então, portanto, neste momento eu cheguei aqui às 2 da tarde, o editor deu uma notícia, o que eu fiz foi fazer uma pesquisa, arranjar uma fonte, liguei à fonte, fui para o estúdio ligar para a fonte, portanto fiz algumas perguntas que mostrei ao editor, o editor viu, sim senhora. Agora o que eu vou fazer a seguir é pegar naquilo que eu quero realçar nessa notícia, aquilo que a minha fonte me transmitiu e vou retirar, portanto, da entrevista partes do que ela disse. E depois, em função disso, depois escrevo uma notícia que depois, um bocadinho antes do noticiário, vamos gravar ao estúdio e que depois passará no direto. Boa tarde, 18 horas, tempo para bloco informativo na Rádio Universidade de Coimbra. Eu antes de entrar na RUC era um, agora sou outro. Eu acho que isto é espetacular, as pessoas são muito simpáticas, têm um ambiente muito próprio que é difícil de encontrar por aí. E a RUC foi durante muito tempo e ainda continua a ser a minha segunda casa. Cada vez gosto mais da RUC, por exemplo. Quando entrei em jornalismo não queria de todo rádio, era o que eu não queria fazer da minha vida. E neste momento é o que quero fazer, acho que isso explica tudo. Estar na RUC depois destes anos todos é um escape para o trabalho, é um hobby levado muito a sério. Se a gente que vai à caça, que vai à pesca, eu venho à rádio. O Canil e Gatil Municipal de Coimbra registrou um aumento bastante expressivo no número de adoções. A instituição tem apostado em campanhas nas redes sociais, promovendo a vacinação, esterilização e adoção dos animais que acolhe. São cada vez mais as famílias que têm animais de estimação, numa altura em que estes são considerados uma companhia e um membro da família. O Canil e Gatil Municipal de Coimbra, para além da sua intervenção na recolha e acolhimento de animais de rua, tem apostado em campanhas de adoção.
O Canil Gatil Municipal de Coimbra, designado por Centro de Recolha Oficial de Animais de Coimbra, Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Coimbra, destina-se ao alojamento temporário de cães e gatos que são, sobretudo, recolhidos da via pública por se encontrarem errantes ou abandonados. Se conseguirmos identificar o dono, tudo bem, o animal será restituído. Caso não consigamos, ou que o animal não tenha mesmo dono, e seja um animal abandonado, ou que até já tenha nascido na rua, vamos tentar, sobretudo, promover a adoção dos mesmos por uma nova família. Nos últimos tempos, a taxa de abandono de animais aumentou cerca de 80%, apesar da criminalização deste ato. Por outro lado, registrou-se quase o mesmo valor no aumento do número de adoções. Já são muitos os que preferem adotar em vez de comprar o seu animal de estimação. Damos mais valor aos animais que não têm dono. Juntamente com a minha mulher e os meus 3 filhos, optámos por vir aqui adotar um dos cães que estão abandonados e que precisavam de dono. Estes cães são cães que precisam realmente da nossa ajuda e acho que é muito melhor investir o dinheiro que se ia gastar em comprar um animal, ou apadrinhar um animal destes, em comprar ração, vacinas, os desparasitantes, do que estar a comprar alguma coisa como se fosse um objeto, porque eles são, na realidade depois passam a ser os nossos melhores amigos. Adotados foram cerca de 107 cães e cerca de, salvo erro, 31 gatos e 65, salvo erro, foram gatos em programas sede. Ou seja, gatos que não é propriamente uma adoção, mas é quase uma adoção. Um dos serviços do Canil e Gatil é a vacinação e identificação por chip de cães do público. Em dia de vacinação, a doutora Filomena Ramalho não tem mãos a medir. Só um bocadinho mais. Ó rapaz. Oi, tadinho. O Canil e Gatil Municipal de Coimbra está aberto todos os dias para quem quer visitar e está a pensar adotar, e aloja cães e gatos que necessitam de um lar e de uma família. Gabriel Lopes alcançou um novo recorde absoluto dos 100 metros costas, com 57,11 segundos. O recorde conquistado pelo atleta de Coimbra valeu-lhe um lugar nos Mundiais de Júniores. Este ano a prova tem lugar no mês de setembro, em Singapura. Gabriel Lopes, com apenas 17 anos, conquistou já vários títulos regionais, interdistritais e nacionais em competições de natação. O desportista explica como iniciou a prática desta modalidade. Eu iniciei a natação, como a maior parte dos miúdos, são os pais que põem aqui a nadar, mas à medida que fui passando os anos e continuei sempre a nadar, continuei sempre a gostar de estar aqui a nadar. Com a aproximação dos Jogos Olímpicos já em 2016, Gabriel fala sobre a possibilidade de participar nesta competição mundial. O objetivo de qualquer qualquer desportista de alto nível é sempre chegar aos Jogos Olímpicos. É o objetivo de qualquer atleta, mas obviamente que seria uma experiência fantástica. Nada seria mais gratificante do que chegar ao pico de onde qualquer atleta pode chegar. Ambicionando alcançar competições mundiais e resultados cada vez melhores, Gabriel prepara-se com um plano de treinos mais intenso e completo. Este ano estou a fazer 5 bidiários, ou seja, 11 treinos por semana, mais 3 vezes ginásio. E da piscina vamos para outro ponto da Biblioteca Joanina, onde temos agora a Rita Eufrásio, com um roteiro do que há de melhor na cidade. Olá, Rita. Olá, Beatriz, e olá, Jonatas. É pela música que começamos este passeio pela cultura da cidade, com o Fado ao Centro, famosa casa de fados situada em pleno quebra-costas. É o único sítio em Coimbra onde há fado ao vivo, todos os dias do ano, sem exceção. Às 18 em ponto, um pouco acima do Arco da Almedina, as cordas da típica guitarra portuguesa fazem-se ouvir na rua. Diariamente, estudantes e ex-estudantes cantam e encantam todos os que lá param para os ouvir.
o Fado ao Centro é um lugar de passagem obrigatória para quem quer conhecer o lado mais cativante da cidade dos estudantes. A prisão académica da Universidade de Coimbra, criada em 1593, é a única cadeia medieval existente em Portugal. Ao longo dos séculos, incontáveis histórias atravessaram as grades do lugar onde eram punidos os crimes da comunidade académica. Há mais de 7 séculos era criada a primeira universidade portuguesa. Com um patrimônio material e imaterial único, a Universidade de Coimbra atrai olhares de curiosos do mundo todo. Porém, poucos locais se destacaram tanto pela tradição e histórias intrigantes como a prisão acadêmica. Criada em 1593 e desde a Reforma Pombalina localizada nos pisos inferiores da Biblioteca Joanina, a prisão é hoje a única cadeia medieval existente no país. Aqui, membros da comunidade universitária eram julgados segundo legislação própria da instituição. Os infratores cumpriam penas que podiam variar de apenas alguns dias até mesmo anos. Em 1836, o fórum acadêmico é extinto na universidade e a prisão deixa de funcionar. 3 anos depois, com a criação do Regulamento de Polícia Acadêmica, surge a Casa de Detenção, onde atualmente é a Faculdade de Medicina. Na prisão acadêmica, um dos casos mais célebres da aplicação do fórum aconteceu em 1828. Estudantes de uma organização denominada Divodignos assassinaram 2 lentes, como eram chamados os professores na época. Dos 13 que participaram do crime, 9 foram capturados e mantidos na prisão da universidade. Posteriormente, eles foram condenados à morte. A Casa Medieval de Coimbra abriu portas a fevereiro de 2015. Para além da viagem no tempo, oferece aos turistas um guia atualizado das atividades culturais e de lazer da cidade de Coimbra. A Casa Medieval de Coimbra data ao século XVI e é o retrato de uma antiga habitação, com um espaço de comércio no seu resto de chão. Termos desenvolvido a exposição, que está patente no primeiro e segundo pisos, e que pode ser visitada de segunda a sexta, das 6 às 8. O primeiro e segundo piso, equivalentes aos compartimentos da cozinha e sala, eram os locais onde se desenrolava a vida doméstica, capazes de albergar uma família inteira. Eram espaços simples, próprios da vida modesta. Além da visita à casa, os turistas podem obter igualmente informações sobre os eventos a decorrer na cidade. A antiga casa de um ferreiro é agora explorada enquanto casa medieval. De portas abertas desde fevereiro de 2015, muitos são os turistas que procuram o lado mais histórico da cidade de Coimbra. O Penedo da Saudade é dos miradores mais antigos de Coimbra. A ligação à universidade e aos seus estudantes é antiga e carregada de simbolismo. Coimbra é uma cidade de passagem onde se aprende a dizer saudade, já Amália o dizia. O Penedo da Saudade simboliza este sentimento bem português que a cidade, ano após ano, deixa aos jovens que terminam o seu percurso académico. Este parque e mirador, com quase 2 centenas de anos, encontra-se repleto de placas de pedra inscritas com dedicatórias e poesias feitas por antigos estudantes que pretendem deixar a sua marca num sítio que também os marcou. A mais antiga é de 1855. Casa Animada, mostra de cinema realizado por crianças e jovens, chegou ao fim no dia 29 de maio. O evento contou com a exibição de mais de 40 filmes. Durante 3 dias, o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, no Jardim da Sereia, o APCC e o Museu Machado de Castro acolheram a primeira edição da Casa Animada. O evento foi organizado pela Casa da Esquina, que recebeu também as sessões de final de tarde e selecionou 40 filmes para serem exibidos. Não há nenhum festival feito por crianças e achamos que neste momento era bom fazer esta promoção destes filmes
porque, por um lado, pronto, porque para dar voz às crianças, de alguma maneira, dar um espaço para as crianças e por outro, para mostrar que existem projetos feitos por miúdos. O Círculo de Artes Plásticas foi o local escolhido para as sessões da manhã. Com o objetivo de permitir a realização de visitas de estudo, estas sessões acabaram mesmo por ser as mais concorridas. A educadora de infância presente no evento admite que as expectativas estavam em alta. A exibição dos filmes provocou reações nas crianças, que reagiram também às bandas sonoras. Eles estavam muito interessados e muito curiosos. Foi curioso, durante as curtas-metragens, a música, eles queriam logo bater com os pés e começar a dançar, e nós tínhamos de estar a dizer, não, agora temos de estar com atenção. Motivou-os, para além da história, a música também foi importante. Depois de se realizar a primeira edição do evento, Joana Barbosa assume a vontade em continuar o projeto. Durante os 3 dias da Casa Animada realizaram-se ao todo 12 sessões. A Quinta das Lágrimas não podia ficar de fora deste nosso roteiro. O palco da tragédia de Pedro e Inês é um dos espaços mais procurados por turistas nacionais e internacionais. 7 séculos depois, o caminho para a história de Pedro e Inês faz-se por aqui. O recinto construído no século XIV não é hoje só feito de lágrimas e do sangue de Dona Inês de Castro. Foi Camões quem batizou a Quinta das Lágrimas. O cão terceiro dos Lusíadas, em memória de Pedro e Inês, está imortalizado no local onde, segundo a lenda, o sangue de Dona Inês terá ficado preso. Quase 700 anos depois, o seu sangue ainda lá está. Não literalmente, claro. A explicação científica passa pelas algas vermelhas alojadas na rocha. Um pouco antes, um dos lugares mais reconhecíveis da Quinta das Lágrimas e local de encontro para uma das maiores histórias de amor que Portugal conheceu. O casal encontrava-se nesta janela, depois de Dom Pedro secretamente enviar barcos de papel com cartas de amor para o mosteiro de Santa Clara, onde Dona Inês vivia. Pouco separa a história da ficção. Muitos acreditam que Inês sangrou aqui mesmo, na Quinta das Lágrimas. Outros creem que não passa de folclore. Mas de uma coisa se tem a certeza. Dona Inês foi assassinada a pedido de El Rei Dom Afonso IV. Fez da sua amada a sua última esposa e a única rainha póstuma de Portugal. O Museu Nacional Machado de Castro esteve encerrado durante 6 anos para ampla renovação. Em 2012, voltou a inaugurar e desde então atrai cada vez mais visitas à alta da cidade. O museu que homenageia o escultor conimbricense Machado de Castro comemorou em 2013 o seu 100º aniversário. No entanto, ninguém o diria ao visitar as novas instalações que albergam o espólio de milhares de peças que vão desde a orivesaria ao mobiliário, passando pela arqueologia. O museu conta ainda com um restaurante e esplanada com uma das melhores vistas de Coimbra, se não a melhor. A Velha Cabra, a Cúpula da Sé Velha e o Mondego reluzindo ao longe. O Jardim Botânico de Coimbra possui um espaço destinado à prática de arborismo e desportos radicais. Chama-se Sky Garden e propõe diferentes tipos de percursos e atividades. É um jardim como todos os outros, só que como podem ver tem aqui o parque de arborismo, podem estar em sintonia tanto com a natureza e lá está, bem com as famílias, com amigos que estão aqui, passam aqui um bom bocado. Começamos por pôr os pés dentro destas argolas, temos o fato, começamos a apertar pela cintura, depois vamos às pernas. Depois, estando apertado, fazemos alguns exercícios para ver se está a magoar em alguma das partes. Capacete e estamos prontos. E com a adrenalina do Sky Garden, fechamos as nossas sugestões para os tempos livres de Coimbra. Espero que aproveitem, Beatriz e Jónatas. Obrigado, Rita. Em
vésperas de começar a época dos exames, os estudantes de Coimbra saíram à rua na última quinta académica do ano letivo. A Catarina Villanova explorou a noite de Coimbra à procura do que a torna diferente das outras noites do país. Coimbra é a cidade dos estudantes, bares, discotecas e vida noturna. Nas noites académicas há muito por onde escolher e sítios para quase todos os gostos. No meio de tanta variedade, torna-se difícil marcar a diferença. Segundo Bruno Ferreira, o Bar 24 distingue-se por ter quebrado a barreira do balcão. Partimos completamente a barreira do balcão. O balcão acho que é uma barreira psicológica que o cliente tem para com o próprio bar. Parece inatingível a quem está a servir. Aqui não, super sociáveis. As pessoas que trabalham aqui são escolhidas praticamente a dedo. E partimos para uma segunda família. Não olhamos para vocês clientes como só clientes, mas sim como família. Hélio Rebelo abriu recentemente o WhatsApp Doc, mas a sua experiência no negócio da noite vem já de alguns anos. O proprietário explica o que é preciso ter antes de abrir um bar. Principalmente experiência, trabalho, dedicação e ter bons contatos é muito importante. Se conseguir ter uns bons fornecedores e bons preços, obviamente que é mais fácil trabalhar. Depois, se tivermos, neste caso, como também sou relações públicas de uma discoteca, conheço muita gente, tenho acesso também a convívios, etc. E então tenho facilidade em trazer também pessoas para o espaço. Obviamente que um bar precisa de um máximo número de clientes para aumentar a sua faturação. Depois de aberto, torna-se necessária a manutenção do bar. Rogério Sousa, gerente do UNB Coimbra, pensa ter encontrado os 3 fatores que permitem o sucesso de longa duração da discoteca. Eu acho que, acima de tudo, a noite, não só em Coimbra, mas em qualquer lado, faz da mutação, da constante mutação das casas. Nós estamos há 6 anos aqui e já tivemos 4, entre aspas, decorações completamente diferentes na discoteca. A programação também é algo importante, trazer coisas novas à casa. E acho que esses 2 fatores, e acima de tudo também a qualidade. Nós, por exemplo, aqui no NB só trabalhamos com marcas conhecidas, não poderíamos tentar outras margens de lucro com marcas brancas, mas nós não optamos por esse caminho. Nós tentamos dar qualidade em tudo o que fazemos aqui dentro. Obviamente temos os nossos erros, mas tentamos ir por esse caminho. E acho que esse é o segredo, é juntar estas coisas, é investimento, mutação e qualidade. Sinceramente, acho que são estes 3 binómios que são o segredo do sucesso do NB. Em 6 anos esteve sempre aberto e penso que vai continuar certamente a estar aberto durante muito tempo. Como a maior parte dos negócios, também a noite de Coimbra se rege por 2 épocas, a alta e a baixa. A época alta neste momento é setembro, outubro, por aí. Pronto. Obviamente que fevereiro, março também são meses mais fortes. Épocas baixas é principalmente o junho, julho e agosto, a altura de exames e depois verão, pronto, que é normal as pessoas querem ir para a praia e ir para outros sítios, ir para esplanadas. Bruno Ferreira escolheu os universitários como o seu público-alvo, por isso decidiu abrir o Bar 24 em Coimbra. É uma cidade que tens um termo de lucro de 2 semestres, tens uma quebra de 3 meses, daí tu tens, é uma cidade com muita gente, e depois lá está o tal sítio onde tu escolhes, tu tens de escolher o target, eu escolhi o target universitário, e não é o que nós mais temos aqui, universitários, por isso. Se fosse apenas pelo público universitário, Coimbra não marcava a diferença no panorama nacional. De acordo com Rogério Sousa, Coimbra distingue-se pelos baixos preços da diversão noturna. Coimbra é capaz de ser a cidade mais barata em termos de diversões noturnas, o que não deixa de ser algo preocupante. Vou-te só tentar fazer este exemplo. Se tu saís à noite em Coimbra, se calhar com 10 euros, acabas no hospital, no bom sentido. Se calhar se saís em Lisboa com 10 euros, entras numa discoteca. Ou se saís no Porto, entras numa discoteca e bebes uma bebida. Ou mesmo em Viseu é mais caro do que em Coimbra. Ou seja, em Coimbra, para investir, é preciso saber muito bem em que terrenos estás a meter-te, porque é complicado. Porque concorrência em Coimbra não é pela qualidade, é pelo desconto, é pelo preço cada vez mais baixo. E é por isso que, se tu reparares, poucas são as casas em Coimbra que se mantêm abertas muito tempo. Graças a Deus nós estamos aqui e estamos para ficar, mas efetivamente Coimbra não é uma cidade fácil de investir. A concorrência é muita e o público é limitado. Todas as terças e quintas, a zona da Praça da República, a Avenida Sá da Bandeira e da Sé Velha de Coimbra enchem-se de estudantes universitários preparados para mais uma noite académica.
Lia Murilo e Juan escolheram Coimbra como cidade de acolhimento com o programa de Erasmus. A reportagem da Inês Alves acompanhou a experiência que eles estão a ter do país e da cidade e mostra-nos como somos vistos pelos olhos de quem nos visita. Olá, sou Juan e venho de Valência, na Espanha. Olá, me chamo Murilo, sou do interior de São Paulo, Brasil. Hello, my name is Leia. I'm from Slovenia. I'm 22 years old and I'm an Erasmus student here in Coimbra. Eu escolhi Coimbra pelo sentido cultural e histórico que tem no âmbito de direito para mim no Brasil. A Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito de Coimbra me chamou muita atenção desde cedo e me auxiliou na escolha do curso. E chegando cá, fiquei admirado com a qualidade, com a cidade e com as pessoas que tive contato aqui. O que eu achei mais diferente quando eu cheguei cá foi sobretudo, sem dúvida, o ambiente académico. Em Valência a gente não vive tanto a universidade, não há esta sensação de cidade de estudantes. Everything is so slow. I don't know if we would work like that in Slovenia, they would be so pissed at us. Everything is so unorganized. I don't know, in our country I thought sometimes, oh my god, we could be really more organized people, but now I can see here that we are really organized people. It's different, but I like it. Everything is more simple. I think that all of people here are more happy, not so distracted with everything else. As coisas que eu mais sentirei falta daqui de Coimbra serão o clima, as pessoas, as amizades que aqui fiz e os momentos que aqui passei. Isso me causará e me provocará um grande sentimento de saudade. Acho que será isso. O que vou sentir mais falta é tudo, não é? É morar fora da minha casa, é também esse tamanho da cidade, o facto de ser uma cidade mais pequena, a própria universidade também, uma universidade muito mais pequena, quase familiar, e tudo, a cultura, a comida portuguesa, que é muito boa também. E eu acho que vou ter saudades da cidade em geral. For sure, I will miss that easy rhythm, that everything is like, you can just enjoy the day, not worrying about things. I will miss all the new people I've met here, all the Portuguese kind people. That's all. I will miss you, Coimbra. Te voy a echar de menos, Coimbra. Coimbra, sentirei sua falta. E assim nos despedimos do primeiro Se Informa. Agora é tempo de exames. Até já, Coimbra. Até sempre.